CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e aos nossos queridos internautas que nesse momento sintonizam aqui na nossa casa, no CEAP, o Centro Espírita Altivo Panfiro, né? Essa casa que nos acolhe com amor. E hoje essa live que a gente vai estar trazendo é sobre o Livro dos Espíritos. Toda terça-feira nós temos essa live às 19 até às 20 horas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Então vamos dar início ao nosso estudo. É para fazer a nossa prece, lendo o livro. É o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 6, item 4, que vai falar é o Cristo Consolador. É uma anotação de Kardec. Item 4. Jesus prometeu um Consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está em condições de compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer lembrar o que o Cristo falou. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não as disse todas. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo ensinou, é que suas palavras foram esquecidas ou mal compreendidas. O Espiritismo vem na época determinada cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. Ele relembra aos homens a observação da lei. Ele ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só nos transmitiu por meio de parábolas. O Cristo disse que ouçam os que tenham ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma clara, sem alegorias. Ele retira o véu que foi deixado propositadamente sobre certos mistérios. Finalmente, vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma razão justa e um objetivo útil a todas as dores. A gente vai ler só até aqui e a gente pede para vocês concluírem essa leitura do item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, mais uma vez, para ter o contato com os Teus ensinamentos que vieram a nós através da codificação desse Espírito abnegado Allan Kardec, que amorosamente nos trouxe através dos livros e hoje do Livro dos Espíritos. Pedimos ao nosso querido Eurípides Bassanufo, que é o mentor desta obra, que possa nos envolver, que possa nos intuir, ao Maicon e a mim, para que possamos, dentro dos ensinamentos, levar, ler, aprender da forma que for a melhor para todos nós. Agradecemos ao nosso amigo altivo, que tão gentilmente, tão amorosamente nos intui o tempo todo nos estudos. Agradecemos a todos os espíritos trabalhadores desta casa, mas te pedimos, Mestre Jesus, que nos abençoes
E em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, solicitamos a permissão para darmos início a mais uma live do Livro dos Espíritos. Graças a Deus. Seja graças a Deus. Eu estava conversando com o nosso companheiro Mike, né? E como a gente está estudando o Livro dos Espíritos, no livro O Espírito de Verdade, tem uma lição que é a 53, que ele traz um capítulo sobre o Livro dos Espíritos, né? E há um século a leitura dessa lição. E fala assim para nós. A gente vai ler porque eu achei muito interessante, que está tudo dentro do nosso estudo. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros escasseasse o dinheiro para obras gigantescas que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava, missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quanto mais desalentado se mostrava, chega a paciente Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antonieta partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiram. Namorava diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-me noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marrier. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei num objeto algo molhado, que se deslocou
da Amoedo caindo aos meus pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A Laurentê. Estupefato, li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. A gente não vai continuar, mas a gente quer dizer que o Livro dos Espíritos é um manancial de sobrevivência da nossa vida aqui. Ele contém tudo, tudo. Então a gente vai passar o estudo agora, né? A continuação do item 6. No item 6 é o resumo da doutrina espírita. Ele contém 34 itens. Então o nosso querido vai dar continuação. Boa noite. É interessante que você está lendo, você me deixou todo arrepiado, porque toca o coração o que a gente já ouviu dessa mensagem, não em forma de leitura do livro, né? Eu já ouvi algumas vezes e já citei parte do exemplo, mas nunca a leitura completa, que é diferente. E me remeteu ao filme também, de Kardec, porque ele está no filme também, né, do Livro dos Espíritos. Então, assim, é como se fosse a materialização de tudo aquilo que a gente vai pretender fazer ao longo do ano, né, de uma forma bem simples. E também aumentou a nossa responsabilidade, né? É aquela coisa diante do jogo, né? A pessoa vir dizer o quanto é importante para nós, mas como talvez para a vida de muitos que assistem, pequenos detalhes sobre Kardec. Então, assim, é uma leitura que eu acho que agregou muito, foi muito bacana. Que bom que você trouxe. E está anotado aqui já para o ano que vem, eu não deixar de falar logo cedo. Tá bom? Então, a gente parou, né, no item 6, né, na semana passada, nós paramos no item 6, tá bom? Da introdução do estudo do Livro dos Espíritos, na página 32, né? No caso da edição do CELD, tá? Da última edição, no segundo parágrafo, que está assim, ó, deixando o corpo. Deixando o corpo, a alma retorna ao mundo dos espíritos de onde tinha saído, para retomar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual ela permanece no estado de espírito errante. Acho até que isso foi a última parte que a gente leu na semana passada, que eu procuro fazer para a gente fazer a ligação com a próxima aula, né, onde a Dália até explicou o que seria espírito errante, né, aquele espírito ali que fica aguardando a encarnação, naquilo que a gente chama também de erraticidade, né? E então vamos à leitura. Devendo o espírito passar por várias encarnações, daí resulta que todos nós tivemos várias existências. Aqui a gente já pode parar, né? Devendo o espírito passar por várias encarnações. Vamos lembrar para que a gente reencarna. O objetivo da reencarnação é a oportunidade da gente moralmente se corrigir ao longo da jornada. A reencarnação nada mais é do que a oportunidade de evolução para a alma, né? Lembramos que, apesar de todos os estudos e todos os preparos que
podemos adquirir quando desencarnado, né? Quando a gente está direcionado na erraticidade para se preparar adequadamente para uma próxima encarnação, através do estudo, somente encarnado a gente consegue evoluir. Somente na prova do corpo a gente consegue a evolução real do espírito. Então, esse é o papel da reencarnação. E por que várias reencarnações? Porque somos espíritos, né, muito novos ainda, né, muito no começo da jornada. Então, a encarnação, e a gente verifica o quanto passa rápido uma encarnação. Então, já é nos dito, inúmeras encarnações teremos e já tivemos, que ele já fala. Daí resulta que nós tivemos várias existências. Isso me lembrou um fato muito interessante também, que Haroldo Dutra fala, né? Que às vezes ele fala assim, às vezes conversando com os companheiros, ele fala, eu estou muito confuso, porque às vezes vem pensamentos, e um dia eu estou pensando de um jeito, outro dia eu estou pensando de outro, será que é influência? E ele falou assim, não, pode ser influência, sim, mas a gente não pode esquecer que quantos moram dentro de mim, quantas existências eu tive, quantos eu fui, né? Em várias características de encarnações diferentes. Então eu sou um espírito com muitas encarnações já, e ainda temos muitas encarnações para correr. E por que eu não reduzo isso? A gente falou semana passada também um pouco de uma vida, né, uma evolução horizontal ou vertical. Então é uma forma da gente entender porque tantas reencarnações também, porque a gente é muito morno, a gente procura um ambiente que a gente não tenha que fazer grandes sacrifícios, né? A gente foge de trabalhos que tomem muito nosso tempo, trabalhos de evolução espiritual. A gente não abre mão e não consegue abrir mão ainda da matéria, na maioria das vezes. Então, por isso, a gente ainda demanda de muitas encarnações. E ele termina, e que ainda teremos outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra e seja em outros mundos. Por que outros mundos? Porque tem muitas moradas na casa do Pai. Sabemos que seria uma arrogância, uma prepotência nossa entender que dentro do globo todo, só na Terra tem vida. Já sabemos que não. Já sabemos que não. Então, não precisa ser na Terra. Se tivermos no mesmo nível evolutivo, provavelmente pode ser que nos mantenhamos na Terra, né? Mas podemos ir por necessidade para um mundo na mesma envergadura moral ou superior, se for o caso, ou a gente fala muito da Terra estar no progresso, né? Para sair de mundo de provas e expiações para regeneração. Já sabemos também que alguns de nós, ou talvez muitos de nós, não consigamos acompanhar esse movimento quando ele acontecer, e não importa quando, porque não temos data para isso, né? Divaldo fala que faltam muitos anos, algo em torno de 400, 500 anos, eu não posso falar. Mas o que importa é, caso exista uma evolução no mundo que a gente viva, e a gente não se adequa a ela, a gente vai para um outro que fique no nível que a Terra tem hoje, mundo de provas e expiações. Não tem só um mundo de provas e expiações, né, Dália? Como não tem um só de regeneração, então por isso que ele fala aqui, seja em outros mundos até. Kardec fala assim, nascer, morrer, renascer, ainda que progredir, tal é a lei. Por que a gente, né? Por que nós temos que passar por várias encarnações, né? Uhum. Porque o objetivo de Deus de nos levar a essas várias reencarnações, o objetivo dele é de nós chegarmos à perfeição. Então, o objetivo da reencarnação, né? Da encarnação, porque ele está falando aqui a encarnação dos espíritos. Quando ele está falando da encarnação, ele está falando, a encarnação é diferente de reencarnação, né? Encarnação é quando você vai para o mundo pela primeira vez. E reencarnação é quando você volta para aquele mundo várias
vezes. E ele fala também, né, que essa evolução do espírito, esse aperfeiçoamento, não se dará somente nesse mundo, que é o que a gente falou, né? Há várias moradas na casa do Pai, né? E quando a gente não consegue alcançar, né, determinado patamar, a gente vai para outro mundo semelhante, quando no qual a gente lembra dos exilados de Capela, não? Os exilados de Capela, né? Capela era um planeta que progrediu, e aqueles que não conseguiram acompanhar o planeta em níveis morais, eles vieram para onde? Para a Terra. O próprio Cristo os trouxe para a Terra, né? E aqui na Terra eles ajudaram o progresso da Terra, e assim acontecerá com a gente. É por isso que ele fala que Deus impõe-lhe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Perfeito. E ele segue assim, ó: a encarnação dos espíritos sempre aconteceu na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pudesse encarnar no corpo de um animal. Vou prosseguir, depois eu explico. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e nunca regressiva. Isso já explica o fato da gente não poder voltar ao corpo do animal, né? Então, está claro aqui que os espíritos deixam, através de Kardec, diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas, nunca regressiva. Porém, a rapidez do progresso depende do esforço que fazemos para chegar à perfeição. Então, perfeição que a Dália falou, que é o objetivo da nossa reencarnação, e assim como também eu falei, que a gente pode ter um progresso um pouco mais vertical ou horizontal, que é o que a gente vem tendo ao longo das nossas encarnações. Mas vamos voltar à questão da encarnação. Não é uma coisa que Kardec inventou. Kardec não descobriu a reencarnação, né? Quando a gente vai lá atrás, e aí a gente pode pegar alguns dados, né? Eu peguei aqui, ó. No Oriente e no Ocidente, desde as mais remotas antiguidades, diversas civilizações eram receptivas à ideia da reencarnação. O conceito de reencarnação é tão antiga que não deixa de ser, no mínimo, curioso o fato da ciência ainda estar investigando. Seus indícios remontam a pelo menos 12 mil anos. E aí a gente lembra que a gente já falou que na codificação, Leonel fala dos druidas, né? De outros momentos, né? Não só do mundo oriental, mas também ocidental. Então, assim, ele fala aqui dos egípcios, né? Os antigos egípcios guardavam dentro das esquifes, né, textos que louvavam a qualidade dos mortos. Por quê? Porque eles já acreditavam na reencarnação, então eles já deixavam elogios para quando ele retornasse, tivesse o elogio que caracterizava aquele espírito, né? Tem uma situação até que eles botam a posição de enterrar, era uma posição fetal, que pudesse possibilitar o nascimento. Então, assim, isso são exemplos que, obviamente, Kardec veio traduzir a forma de um estudo leve, fácil, né, com entendimento claro, com muitos espíritos de lugares diferentes falando a mesma coisa, com um cunho, que a gente falou no início aqui do curso, um cunho científico muito grande, um respaldo que Kardec trazia como homem de ciência, como homem de moral elevada. Então, a gente tem mastigado, né, Dália? Se eu pudesse falar, Kardec mastigou para a gente o processo reencarnatório. Mas ele não é novo, ele é muito antigo. Quer falar? Mas o engraçado, né, que eu sempre costumo falar isso, que quando o princípio inteligente vai passando pelos reinos, né, quando ele entra no reino hominal, ele recebe um carimbo de espírito. Recebe um carimbo de espírito, né?
E ele vai construindo sua história sempre para Deus. Isso que ele está falando aqui, ó. A encarnação dos espíritos sempre acontece na espécie humana. Porque a gente vê que tem religiões, principalmente na Índia, né? Que ele fala assim, não, mata essa formiguinha que ela pode ter sido sua tia, pode ter sido sua irmã, pode ter sido seu pai. A gente sabe que quando o princípio inteligente sai dessas fases, que ele entra na fase hominal, né? Que ele recebe esse carimbo de espírito, ele nunca mais vai retroagir. A gente tem que ter isso em mente, que ele nunca retroage. Perfeito. Não retroage. Perfeito. Exatamente. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, porém a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. A qualidade da alma são as do espírito, que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem perverso é de um espírito impuro. Só lembrando o conceito de alma que a gente falou lá no começo das primeiras aulas, né? E eu vi o Agalhardor falando no sábado também. Aí ele ainda falou assim, não, o Michael falou na semana retrasada o conceito de alma. Quando a gente fala de alma, segundo Kardec trouxe para a gente, alma é o espírito encarnado. Por isso que ele se fala, a qualidade da alma, quem é alma, sou eu encarnado, né? Espírito encarnado. Por isso que ele fala alma. São as do espírito que está encarnado em mim, que sou eu. Então, eu, espírito encarnado, né? Eu tenho a alma. Desencarnado, eu tenho só o espírito e o perispírito, que a gente já estudou na outra aula também, né, Dália? Certo? A alma, né, que ele diferencia. Eu até dei o exemplo para as pessoas que dizem assim, principalmente no Nordeste, eu tenho medo de alma do outro mundo. Do outro mundo, né? E a gente sabe que a alma não é do outro mundo. A alma, ele fez essa diferenciação. Nós somos espíritos. Mas para diferenciarmos de espíritos encarnados para desencarnados, ele usou esse termo. Quando nós estamos encarnados, nós somos almas. Exatamente. É só isso, mas nós somos sempre espíritos. Sempre. Sempre espíritos. E ele ainda lembrou a gente lá atrás, né, que a gente que estudou lá no começo, ele tentou deixar o mais claro possível, porque o conceito de alma é usado por várias religiões de forma diferente. E não dava para inventar uma nova palavra para traduzir o que é alma. Tá certo? Então é isso. A alma possuía sua individualidade antes de sua encarnação. Ela a conserva após a separação do corpo, né? Então a alma, ela sempre mantém, o espírito sempre mantém sua individualidade. E obviamente a alma também mantém sua individualidade. Esse é um conceito básico que Kardec trouxe para a gente da doutrina espírita, né? A gente falou um pouquinho a respeito da justiça divina através da possibilidade da individualidade do espírito. Então, como eu me desenvolvo, como eu me dedico numa encarnação e eu volto para um momento que eu vou me misturar com algo que é além do que eu sou sozinho. Não existe esse conceito. O conceito é sempre de um espírito manter a sua individualidade. Desencarnando ou reencarnando, a gente sempre vai manter a nossa individualidade, né? No seu retorno ao mundo dos espíritos, a alma aí reencontra todos aqueles que conheceu na Terra, e todas as suas existências anteriores se desenham em sua memória como a lembrança de todo o bem ou de todo o mal que fez. Isso é interessante porque, primeiro, a gente pode perguntar, a gente reencontra todos aqueles que conheceu na Terra, sempre encontraremos todos eles? Nem sempre, né? E a gente vai poder estudar isso na frente. Aqui a gente está lidando na introdução. A gente tem a possibilidade, mas vai depender
de como eles desencarnaram, de como eu desencarnei, de como é esse processo. Então, eu tenho a possibilidade de reencontrar todos os meus amados que eu deixei, ou que me deixaram na Terra antes de mim. Mas Kardec vai, ao longo do Livro dos Espíritos, né, explicar para a gente como isso é possível e quais as dificuldades que a gente tem de não conseguir. Então eu acho que esse é um bom tema para a gente gravar. E todas as existências anteriores se desenham em sua memória. Hoje nós temos, sempre quando encarnado, nós não lembramos do passado. Isso é um dos maiores benefícios que Deus nos concedeu. No processo reencarnatório, a gente ser privado da lembrança do passado. Por quê? Eu acho que não seria muito fácil eu lembrar, né, quem eu fui nas outras encarnações. Talvez quantos sofrimentos a gente tem quando a gente remonta situações que nós vivemos nessa vida, né? Já é diferente, já é difícil para a gente. Quiçá eu lembrar do passado, né, de uma vez só. Porém, quando a gente adentra o mundo espiritual através da porta da desencarnação, né, a gente vai ter a possibilidade de ter revelada em algum momento a memória, a lembrança, muitas vezes muito dolorida, quando tivemos reencarnações que de alguma forma tivemos mais ligado às paixões, à dor, ao mal diretamente, e ao contrário, os espíritos que têm uma ligação com o bem. Então é isso que ele nos fala aqui. Quer completar, Dália? Porque ele fala assim: em seu retorno ao mundo dos espíritos, a alma encontra todos aqueles que conheceu na Terra? Nem sempre. É isso. Nem sempre. Isso aí depende muito do espírito, porque lá no céu e inferno tem vários exemplos sobre isso, né? Tem lá o caso de uma mãe que o filho morre, né? O filho morre, ele era filho único, ela só tinha aquele filho. O que ela faz? Ela vai lá no velório, no próprio velório, ela se suicida com a certeza absoluta que ela iria encontrar com o filho. O que é que acontece nesse sentido? É isso aí, esse suicídio separou os dois, né? E aí vem o relato do filho. Se ela tivesse esperado mais um pouco, eles iriam se reencontrar. Ou seja, nem todos, no livro Os Mensageiros, né? A Ismália, ela tem uma casa no plano superior ao do esposo dela. Quer dizer, nem todos. A gente às vezes acha que a gente, poxa, eu desencarnei, vou logo me encontrar com meu marido. Não sei. Eu desencarnei e vou encontrar com a minha mãe? Não sei. E depende do estado dela e depende de como eu desencarnei. A vibração que cada um de nós tem, né? Então, isso a gente tem que ter muita cautela com isso, né? Que a gente acha que vai encontrar todas as existências. Essas existências, a gente vai reencontrar também aqueles onde tinha um sentimento verdadeiro. Se aquele sentimento era só material, não significa que eu vou me encontrar porque ele foi meu marido ou minha esposa. Qual era o sentimento daquela união? Então a gente tem que ver isso, né? E ele diz também que todas as nossas existências anteriores vão se desenhar em nossa memória. Eu não me lembro o livro se é no Nosso Lar, não lembro, mas eu acho que é, né? Que foi mostrado, eu esqueci agora, eu acho que é no Nosso Lar, né? Num telão foi mostrado para o espírito somente 3 reencarnações, porque ele não tinha condições de suportar ver todas as reencarnações
nas quais ele tinha passado. Então isso aqui é muito sutil, né, para que a gente possa ver. E é interessante, né, isso que você falou, né, complementando, que Deus é justo e é bom o tempo todo. Ele só nos permite ir até onde aquilo pode ter um efeito positivo, só que ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele não vai entregar a alguém que não se dedicou algo de mão beijada. A gente não vai fazer o que quiser da nossa vida, o nosso ente querido não vai fazer o que quiser da vida, e quando a gente desencarnar, a gente vai estar como num paraíso, com flores em volta, sendo felizes para sempre. A gente vai encontrar aquilo que a gente, de alguma forma, plantou, construiu, plantou. Então, essa é a justiça divina, e o Livro dos Espíritos serve para nos conduzir nesse entendimento. Vai ficar mais fácil de eu reencontrar? Provavelmente, mas eu vou ter que cumprir, eu vou ter que entender, eu vou ter que querer me dedicar para poder pegar o que o Kardec trouxe para a gente com Jesus, o que Jesus já trouxe, juntando com o Kardec, para falar, poxa, esse é o caminho. Então, provavelmente, não só a gente vai desencarnar e vai ver um ente querido que seja possível, do que até poder ajudá-lo também. Ou não, como no caso que a Dália nos contou, da mãe que se suicidou à busca do filho. Bem, seguindo, o espírito encarnado está sob influência da matéria. O homem que supera essa influência através da elevação e depuração de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca todas as suas alegrias nas satisfações e apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Bem, estamos no mundo de provas e expiações, a gente já entende o peso que é viver nesse mundo, né? A dor é muito grande, o apelo à materialidade é imenso, ele é não só diário, ele é contínuo, a influência ela é sempre ou muito maior ligada à matéria, e também os nossos apelos pelas paixões. Por que nesse mundo aqui há o predomínio das paixões? Porque nós que estamos reencarnados aqui, ainda em nós predomina a matéria, a paixão. A gente ainda opta pela satisfação do apetite da comida, da gulodice. A gente gosta de fofoca, a gente gosta do sexo desequilibrado. Quando eu falo a gente gosta, a gente de uma maneira geral, tá? A gente gosta de bebida, a gente gosta de virar a noite em assuntos desequilibrantes. Então, se a gente se mantiver assim, ele fala aqui, ó, aproxima-se os espíritos impuros. Por quê? Porque é uma natureza mais animal. Para complementar, eu vou ler a frente e complemento o comentário. Os espíritos encarnados habitam em diferentes globos do universo. Há espíritos, os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Elas estão por toda parte, no espaço, em todo lado, vendo-nos esbarrando em nós incessantemente. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Está todo mundo junto e misturado, não tem esse termo? Que a gente vê junto e misturado. A gente não sabe o que a gente está falando quando fala que está junto e misturado. Com quem que a gente quer ficar junto e misturado? Por exemplo, nesse estudo de hoje, nós que estamos aqui e que estão, as pessoas que estão na live, a gente está junto e misturado com o Altivo, com os espíritos que cuidam dessa tarefa, com Eurípides Barçanufo, né, que nos inspira no Livro dos Espíritos, com Kardec, mas a gente não faz isso a maioria do tempo. E ele ainda fala aqui para a gente, logo no continuidade da leitura, os espíritos exercem sobre o mundo moral e até sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem
que constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até então inexplicados e mal explicados. A gente vai estudar, obviamente, o livro todo, e lá na 459 a gente vai falar daquela pergunta famosa, né? Se eles nos influenciam, e a gente sabe disso, né? Muitas vezes são os espíritos que nos dirigem. E aqui na introdução, Kardec já traz na introdução algo que deixa isso muito claro. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e até sobre o mundo físico uma ação incessante. Espera aí, Maico, deixa eu fazer uma pergunta. Então eu estou aqui tentando me esforçar, eu estou no bem, lutando pelo bem, e eles vão ficar aqui me influenciando. Bem, a gente pode ser até testado, isso vai acontecer, mas a maioria das vezes que a gente vai falar dessa atuação incessante dos espíritos é no momento que a gente está ligado à mesma paixão que ele. Os espíritos estão em volta da gente, nos vendo a todos os momentos. Então, quando a gente está ligado aos prazeres que nos desequilibram, eles estão ali do nosso lado. E quando ele fala aqui, ó, eles estão por aí. Eles estão desencarnados, eles estão sem ter o que fazer, mas ele foi espírito que desencarnaram com gostos, com vontade, com necessidades. Então ele está desencarnado e querendo beber, porque ele não soube no processo da vida dele se desvencilhar do hábito da bebida. Ele desencarnou querendo beber. Ele não está no processo de desencarnado, em orientação, em tratamento, ele está em torno de nós. Ele vai nos influenciar nessa bebida? A gente vai beber sozinho quando a gente sentar e falar assim, não, eu estou aqui, ó, eu sou uma pessoa, eu estou aqui bebendo, tranquilo, dentro da minha casa, eu não vou para bar não, eu bebo dentro de casa só, eu não vou a botequim, é muito feio, eu bebo dentro de casa, né? E os espíritos estão ali, no meio da rua, estão no mercado com a gente, vendo o que a gente está comprando e segue, não quer o mal da gente não. Eles, na maioria das vezes, tem muitos que são maus, esses não, a maioria, eles só são amigos invisíveis, que vão fazer a mesma coisa que a gente. Talvez a hora que a gente não queira fazer, eles vão falar, não, por que nós não vamos fazer? E vão nos inspirar, vão tentar nos influenciar. Eu acho que, já dei o exemplo no começo, estar aqui, estar na casa espírita, estar na leitura que nos instrui, na prece, são lenitivos que vão nos ensinar a caminhar e poder ser o menos influenciado possível pelos espíritos que estão em desequilíbrio. O nosso grande desafio, e é para isso que a gente está aqui, a Dália deu o exemplo da utilidade do Livro dos Espíritos no começo, uma das maiores utilidades dele é nos guiar no que a gente chama às vezes de selva. E não adianta culpar os irmãos que estão influenciando, eles são só pessoas que desencarnaram com as vontades. Como nós temos a nossa e alimentamos diariamente nossas vontades, seja ela da compra excessiva de algo que não precisamos, e seja de todas essas que eu falei aqui das paixões. Quer completar? Eu quero sim. Ele está falando aqui que é uma afirmativa de Kardec. Ele fala, o espírito encarnado está sob a influência da matéria. Ele está afirmando, e é mesmo, não é? Sim. O homem que supera essa influência através de sua elevação e depuração de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aí a gente fica se perguntando muitas vezes, né, como é que a gente pode fazer para ir aos pouco a pouco, né, se depurando e se aproximando desses bons espíritos. É porque o Leon Denis fala que a maior potência do homem é a vontade, né?
E o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, ele vai falar sobre o homem de bem. Então, se a gente começar a juntar o homem, a potência trazida por Leon Denis, se a gente for fazer um estudo sobre o homem de bem e for lá na 918 de Santo Agostinho, se nós pouco a pouco pudermos indo praticando esses 3 segmentos, com certeza nós iremos nos aproximar mais rapidamente do homem de bem. E ele vai dizendo que aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca suas alegrias e satisfações nos apetites grosseiros, ele está dizendo aqui, né, para nós, o que são as paixões? A gente tem que ver qual é a paixão que me arrasta diariamente, qual é a paixão que move constantemente os meus atos. Então, o que eu preciso fazer? Me conhecer. Por isso, lá a receita de Santo Agostinho, na 918, daqui do nosso livro dos Espíritos. E quando ele fala que os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo, a gente sabe também que está lá aqui no Evangelho, que há muita morada na casa do Pai. Na casa do Pai, né? Sim, exatamente. E falamos já da 459 lá embaixo, então a gente vai lá para as relações dos espíritos com os homens são constantes. Sim, só um instante, Mike, agora eu me lembrei, veio aqui na minha cabeça, no meu pensamento. Ele fala, os espíritos exercem sobre o mundo moral e até sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre os pensamentos e constituem uma das potências da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados, o que não encontra uma solução racional senão no Espiritismo. Mas esses espíritos que você estava falando, né? Esses espíritos, eles não só são os espíritos maus que exercem a influência sobre nós. Por exemplo, nesse momento que a gente está aqui, quem está exercendo quem são os espíritos que estão exercendo em nós os pensamentos? Os bons espíritos. Com certeza. A falange de Eurípides, que é o mentor do Livro dos Espíritos, ela com certeza está influenciando a nossa fala, o nosso pensamento. Então, essa influência dos espíritos, ela vai depender de nós. A que canal eu estou, para que canal eu estou abrindo o meu pensamento, o meu comportamento, porque eles não nos mandam, nós é que permitimos que eles agem em nossa vida. Com certeza. Porque a hora que a gente não quiser mais, a gente pode mudar. Através de quê? Através do conhecimento, através da oração. O autoconhecimento é muito importante para a nossa caminhada espiritual. Perfeito. E ele fala logo aqui, depois desse texto, ele fala, as relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos estimulam ao bem. Isso aí. Foi exatamente o que você falou. Nos sustentam nas provas da vida e nos auxiliam a suportá-las, com coragem e resignação. Os maus nos incitam ao mal, e é para eles uma satisfação ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a ele. Então a gente sempre vai ter a escolha, sempre nós temos o direito de escolha. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As comunicações ocultas acontecem pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós, a nossa revelia.
Cabe à nossa razão discernir as boas e as más inspirações, coisa que a Dália já tinha dado exemplo também. A gente sempre vai poder escolher um caminho, e aí está a justiça divina, e aí está o maior bem que Deus nos deu, que se chama livre-arbítrio, que todas as nossas conquistas, elas vão estar atribuídas à nossa decisão. Porém, tem uma gama imensa de espíritos querendo nos inspirar ao bem. Tanto quanto tem espíritos que ainda se comprazem com o mal. Eu vou ter que escolher qual é o meu caminho, qual a sintonia que eu vou querer escolher nesse momento. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais, com mais frequência por intermédio dos médiuns, que lhes servem de instrumentos. E dentro da casa espírita nós temos inúmeros exemplos da comunicação ostensiva, né? Nos trabalhos que temos na desobsessão, no trabalho dos receituários mediúnicos que algumas casas têm, e muitas outras manifestações materiais, que são como ele fala que é instrumento, por quê? Porque vai nos auxiliar nesse processo de desenvolvimento e no entendimento também, né? Exatamente. Full time. É 24. Não, isso mesmo. É 24 horas. Você usou um termo muito interessante, né? Ele não tem descanso. Porque o espírito não dorme. O espírito não dorme, né? Então, fala assim, poxa, mas é muito difícil então, né? É muito difícil, né? É muito difícil, mas é muito valoroso também quando a gente consegue. E a gente tem um apoio. Ele deixou muito claro, a gente pode optar sempre. A gente escolheu estar aqui hoje, a gente escolheu estar na casa espírita no sábado, a gente escolheu estar com a família numa reunião familiar, equilibrada. A gente pode escolher, mas a gente pode escolher ficar na rave aqui do lado também 2 dias seguidos. As pessoas na nossa casa não sabendo nem onde a gente está. A gente vai escolher. E a gente vai estar acompanhado do espírito que nós escolhemos. Bem, seguindo. Mas fala o que a Raquel falou. Fala a tua pergunta outra vez, Raquel. Eu disse como é importante a questão do vigiar e orar. Porque a ação dos espíritos sobre nós, essa influência, ela acontece 24 horas, 365 dias. Então, não é só durante o dia ou só durante a noite. Uma semana, outra semana sim, semana não. Okay. É incessante. Mas, olha só, Raquel, eles exercem, mas nós, se eles fizerem exatamente como você está falando, nós vamos ser marionetes nas mãos deles, tá? Então, essa influência depende do nosso livre-arbítrio. Eu me deixo ou não ser influenciada, porque se eu viver 24 horas influenciadas por eles, eu vou perder a minha personalidade. E os bons espíritos, eles não ficam 24 horas nos influenciando. Nós é que deveremos estar atentos à influência que nós poderemos sofrer, entendeu? Porque senão, né, nós não vamos perder a nossa individualidade. Aí nós vamos ser guiados por eles, né? E quando ele fala das comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, a psicografia, que a gente sabe, não é? A palavra, que é a comunicação psicofônica, né? E mais frequentemente pelos médios. Agora, a gente tem muito que prestar atenção nessas comunicações, tanto escrita, né? Como, né, tanto pela psicografia como
Fugiu agora, Maico, pela... Psicofonia. Psicofonia. Porque você tem que tirar a essência que está trazendo aquela comunicação. Porque nem todas as comunicações, né, elas podem te trazer boas orientações. O plano espiritual sempre fala para a gente, nós devemos prestar muita atenção naquilo que chega até nós. Porque foi o médium que trouxe, porque foi o doutor Bezerra de Menezes, porque foi o doutor Erma. Qual é a essência da comunicação? Nós deveremos estar sempre atentos. Isso. E é interessante que isso acontece com receituários, com cartas que nos chegam, com livros. Alguém trouxe um livro, esse livro é maravilhoso. Eu falei, peraí, isso não é doutrina espírita? Né? Então, essa é uma atenção que a gente tem que ter. Vou voltar, que o tempo é muito curtinho, você falou, o que a Raquel falou, eu lembrei da 459, que quando no sábado passado, retrasado, eu dei a palestra no sábado sobre que pegava da 459 a 471, e aí quando ele fala, muitas vezes são ele que vos dirigem, e aí Divaldo é muito duro, assim, quando eu fui ouvir Divaldo, mas eles não nos tratam como marionete. É isso que eu falei. Exatamente, ele fala assim, ele foi muito firme, mas não tem a possibilidade de sermos marionetes na mão dele, porque temos o livre-arbítrio. Que é aí que está a bondade divina. Porque senão a gente vai ser manipulado, né? Porque a gente bota uma individualidade. Para alguém que está novo, então, ouvindo, né? Na live, fala assim, peraí, eu estou num mundo difícil, as coisas são difíceis, eles estão em volta de mim, logo já sucumbi. Não sucumbiu. Não sucumbiu. Isso é uma comunicação que é importante no início do livro. Né? A gente tem muito que aprender ainda com o livro dos Espíritos, mas é importante saber que não somos marionetes e temos o apoio da espiritualidade o tempo todo. Eu achei que a gente ia conseguir concluir o item 6, mas tem uma coisa que eu ouvi o Newton falar várias vezes quando aqui eu estive sentado ali assistindo, que a pressa não é uma das opções para estudar o livro dos Espíritos, né? E eu acho que a gente está sendo objetivo, a gente não está exagerando em nenhuma fala, então infelizmente a gente não vai ter como evoluir muito, mas hoje não, eu vou ler mais um parágrafo apenas, que é o tempo que nós temos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem-se evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como dos personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que tenham vivido, ou de nossos parentes, de nossos amigos, de nossos inimigos, e deles obter, através de comunicação escritas ou verbais, conselhos, informações sobre sua situação no além-túmulo, sobre seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhe é permitido fazermos. Primeiro ponto, assim, preponderante, quando a gente está estudando doutrina espírita, tem movimento que só fazemos dentro da casa espírita. Para iniciantes da doutrina espírita, né, como iniciantes do aprendizado lá no maternal, é melhor aprender a escrever ao lado de um professor, na escola, que é um ambiente que nos favorece ao estudo, e a doutrina espírita não é diferente. Então ele fala da evocação, e evocação a gente pode fazer espontânea, através do pensamento, através da lembrança, do sentimento, e isso sim a gente vai poder fazer, e vai fazer constantemente ao longo do nosso dia. Mas quando falamos de evocação, comunicação escrita, verbal, conselhos, a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda no estudo, semana que vem vamos falar, mas a gente tem que ficar com a ideia de todos esses
acontecimentos devem acontecer dentro da casa espírita, séria, com uma coordenação espiritual séria, orientada por espíritos sérios. Toda vez que a gente falar de comunicação escrita, verbal, conselho, a gente vai ter evocação que vai vir em forma de pensamento, de conselho, que é outra situação que a gente vai poder separar na semana que vem. Mas o que é importante, que tem que ficar claro, é que não devemos fazer experimentos através de evocação em lugar nenhum, muito menos na nossa casa. Ficar testando se tem um espírito, se não tem um espírito, né? E a gente vai poder conversar um pouquinho na semana que vem também, para diferenciar um pouquinho também a evocação da invocação. São coisas parecidas, mas têm suas distinções. Por isso que Moisés proibiu o povo, né? Isso. Está lá na Bíblia. Para não se enrolar. Para não se enrolar. Porque, né, eles evocavam qualquer coisa, eles faziam invocações, né? Qualquer coisa, eles queriam saber, né? E eu me lembro, para a gente fechar... Acabou? Pode falar. Eu me lembro, para fechar... Acabou. Já parou? Que uma... Já parou, não? Eu fui num centro, né? 34. No dia de finados, eu pedi notícias do meu pai. Falou, você vai pedir? Eu falei, eu já sei, mas vou pedir. Aí quando veio a resposta do Espírito sobre meu pai, eu li toda a carta, reli, eu falei, esse não é meu pai. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito. Sabe? Porque às vezes você faz evocação e vem um espírito brincalhão, né? Que não tem nenhuma responsabilidade e vai se passar por aquela pessoa que você está evocando. Porque eles leem o pensamento da gente, não é isso? Né? E aí eles, dentro da leitura do pensamento, mas no meio da comunicação, eu disse, não, esse não é o meu pai. A gente tem que estar sempre muito atento a isso. Verdade. Não é? E a gente está sempre ansioso para obter algo parecido com aquilo que a gente deseja. Então também o contrário acontece. Às vezes a gente pega receituário, né? Era muito comum no CELD ter um receituário e a pessoa fala assim, não, isso não é para mim. Porque está chamando a atenção, está mandando estudar, está mandando trabalhar, enquanto a pessoa queria... Não, e fique claro que esse receituário não foi no CELD. Não estou falando, provavelmente. No CELD é uma casa muito séria. E a pessoa falou assim, não, mas isso não é para mim. Aí, você pode me ajudar a entender? Ela está mandando você vir estudar e trabalhar. Não, mas eu estou falando de um problema que eu tenho com meu marido. É isso, a gente vai ter que estudar e trabalhar. Então é isso. A gente vai ter que ter conhecimento da doutrina, conhecimento daquilo que a gente pode, através da doutrina, também de forma séria. Né? Sempre Kardec que iniciou, de forma centrada, de forma organizada e séria. Né? Isso aí. Por isso que dentro da casa espírita, a gente vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer a prece de encerramento. Agradecer aos nossos amigos espirituais, agradecer ao nosso querido Eurípice Bassanufo, que é o mentor do nosso estudo, agradecer ao nosso querido Altivo, a Neuzinha, a Elvira, ao professor Zé Jorge, a esses espíritos muito queridos, que com eles aprendemos, que as nossas palavras possam ser sempre de agradecimento. Agradecer a essa casa que nos recebe com amor fraterno. Agradecer a Jesus, que é o nosso mestre. Agradecer a Allan Kardec, que amorosamente trouxe a codificação para nós. Agradecer a Ti, Deus, por tudo isso permitires em nossa caminhada. E é em Teu nome que pedimos para encerrar essa live do Livro dos Espíritos. Graças a Deus.